falar sobre o concurso de pessoas, utilizando o slide do professor Dr. Ricardo Guilherme da UEMS, né? Ele está previsto no artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. A denominação utilizada é concurso de pessoas ou concurso de agentes. Nunca concurso de delinquentes, concurso de criminosos ou concurso de infratores. Apenas concurso de pessoas ou concursos de agentes. O conceito é a colaboração entre duas ou mais pessoas para a prática de um crime ou uma contravenção penal. É a pluralidade de agentes e uma unidade de crime. Por exemplo, dois ou mais agentes para cometer um ato delituoso. Os requisitos. Esses requisitos são cumulativos, tá? Todos devem estar juntos. Pluralidade de agentes culpáveis. Depende de pelo menos duas pessoas e, consequentemente, de ao menos duas condutas penalmente relevantes. Essas condutas podem ser principais, no caso de coautorias, ou então uma principal e uma acessória, praticadas pelo autor e outra pelo partícipe, respectivamente. Na conduta principal, onde tem o autor, mais a conduta acessória, onde tem o partícipe, eles podem ser subdivididos assim em crimes unissubjetivos ou de concurso eventual, que em regra, cometidos por uma única pessoa, por ser crime unissubjetivos, por uma única pessoa, mas admite o concurso de pessoas. Nos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, exige a realização da conduta por dois ou mais agentes. Nos crimes acidentalmente ou eventualmente coletivos, geralmente praticados por uma única pessoa, mas que têm a pena aumentada quando praticados em concurso de pessoas. A capacidade de culpa de um dos envolvidos é dispensável. A conduta principal, quando o agente faz a conduta principal, é autor, e quando é mais de um que realiza a conduta principal, é coautor. E a conduta acessória que ajuda, vamos dizer assim, no ato delituoso, é chamada de partícipe. Relevância causal das condutas. Não pode ser considerado coautor ou partícipe quem assume em relação à infração penal uma atitude meramente negativa, quem não dá causa ao crime, quem não realiza qualquer conduta sem a qual o resultado não teria se verificado. Portanto, é necessário que dois ou mais agentes, cada qual praticando a sua conduta, todas concorrem para o resultado. Tem que ter relevância na conduta dos agentes. Se um agente não tem uma conduta relevante para tal criminoso, não há por que ser caracterizado no Código Penal. De fato, aquela participação que não tem, se ele participasse ou não faria modificação no resultado final, uma participação inócua, que em nada concorre para a realização do crime, é irrelevante para o direito penal. Vínculo subjetivo é o liame psicológico, impõe que estejam todos os agentes a colaborar para a prática do crime, ligados entre si por um vínculo subjetivo,
um nexo psicológico. É a intenção de colaborar para o crime pelo terceiro. Então tem o autor, o partícipe, no caso, quer colaborar com o autor para que ele tenha êxito na prática delituosa. Não se reclama o prévio ajuste. É suficiente a atuação consciente do partícipe no sentido de contribuir para a conduta do autor. Exemplo: A quer matar seu desafeto B a pauladas. Nisso C, inimigo também de B, da vítima, sabe que A vai praticar o ato. Ao ver B correndo para fugir do A, o amigo, vamos dizer assim, vai e derruba essa vítima no chão para que o outro alcance e realize o ato criminoso. Unidade de infração penal para todos os agentes, previsto no artigo 29, caput, do Código Penal. Quem de qualquer medo concorre para o crime, concorre, ajuda no crime, para o crime. Todos os agentes respondem pelo crime, com a devida individualização da pena. O Código Penal adota, neste caso, a teoria unitária ou monista, mais conhecida por monista. Teoria sobre o concurso de pessoas, que é a teoria monista falada agora há pouco, e a teoria pluralista. A teoria monista, que está prevista no artigo 29 do Código Penal, onde, no concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo mesmo crime. Há um único crime com diversos agentes, com a pluralidade de agentes. Fala que todos os concorrentes se ligam ao mesmo crime. Então, teve um crime consumado. Todos que praticaram, ou partícipe ou coautores, vão responder pelo mesmo crime. É a teoria monista. E existe a teoria pluralista, pela qual se separam as condutas, com a criação de tipos penais diversos para os agentes que buscam o mesmo resultado. É o que se dá, por exemplo, nos seguintes crimes: aborto provocado por terceiros com consentimento da gestante, corrupção ativa e passiva, onde o funcionário público pratica a passiva e o particular a ativa, o falso testemunho ou falsa perícia e também a bigamia. As condutas, nessa teoria pluralista, as condutas dos concorrentes têm consequências distintas, respondendo cada um por crime autônomo. Ele é adotado no Código Penal, mas de forma excepcional, como eu disse, que é na corrupção ativa e passiva, na aborto provocado por terceiros com o consentimento das gestantes e assim por diante. Então, a conduta, na teoria pluralista, cada conduta do agente é especificada como um crime autônomo. Na monista, todos respondem pelo mesmo crime. Teoria sobre autoria, tem a teoria objetivo formal e a teoria do domínio do fato. A teoria objetivo formal, autor é quem realiza o núcleo do verbo do tipo penal. O núcleo, o verbo do tipo penal, ou seja, o que está descrito no preceito primário da norma incriminadora. Por sua vez, o partícipe é quem de qualquer maneira ajuda ou concorre para a realização do crime. Exemplo: quem efetua disparos de armas de fogo em alguém, matando-o, é autor do crime. Por sua vez, aquele que empresta a arma de fogo ou aquele que compra a arma de fogo e entrega para o autor, ele será considerado partícipe do crime. Essa é a teoria objetivo formal, que ela é adotada pelo Código Penal brasileiro. A teoria do domínio do fato, amplia o conceito do autor, que compreende, primeiro, autor propriamente dito,
é aquele que pratica o núcleo, o verbo do tipo penal. O autor, o mesmo conceito do autor da teoria objetivo formal. O autor segundo, autor intelectual é aquele mentor do crime, planeja mentalmente a empreitada criminosa. Esse é autor e não partícipe nesta teoria do domínio do fato. Terceiro, o autor como sendo aquele que tem o controle final do ato, ainda que não realize o núcleo, o verbo do tipo penal. Podemos notar que essa teoria, ela amplia o conceito do autor e, consequentemente, diminui o conceito de partícipe. Coautoria. Coautoria caracteriza-se pela existência de dois ou mais autores unidos entre si pela busca do mesmo resultado. Os dois agentes realizam conduta criminosa, coautoria. Ambos praticam atos executórios diversos. Por exemplo, A e B efetuam disparo de arma de fogo contra C, causando a morte desse. Os dois atiram e causam a morte da vítima. São coautores do crime tipificado pelo artigo 121, que é homicídio, matar alguém, no parágrafo 2º, inciso 1, que são os qualificadores, que é o motivo torpe. Espécies. Existe a parcial ou funcional, onde diversos agentes praticam atos diversos, os quais somados produzem o resultado almejado. Exemplo, A segura a vítima B e esfaqueia, acarretando sua morte. Por exemplo, o A segura a vítima, por exemplo, João segura a vítima José, enquanto Alfredo esfaqueia José, que estava segurando pelo outro autor. As espécies direta ou material. O agente realiza atos iguais, visando a produção do resultado previsto em lei, onde o A e B golpeiam C com a faca. No parcial funcional, um segura a vítima, enquanto o outro esfaqueia. Na direta ou material, os dois golpeiam a vítima com faca. Crimes próprios ou especiais. Crimes próprios ou especiais são aqueles em que o tipo penal exige uma situação de fato ou de direito diferenciada por parte do sujeito ativo. Reclama uma situação fática ou jurídica diferenciada. É o caso do peculato, onde o sujeito ativo deve ser funcionário público, e do infanticídio, onde o sujeito ativo é a mãe. E podem ser praticados pela pessoa indicada do tipo penal ou por outra pessoa. Os crimes próprios podem ser praticados em coautoria, onde dois funcionários públicos que juntos subtraem bens pertencentes à administração pública, um crime de peculato, no caso, E crime de mão própria só pode ser praticado pela pessoa indicada no tipo penal, enquanto o crime próprio especial pode ser praticado pela pessoa indicada no tipo penal ou por outra pessoa. Nesse de mão própria, já pode ser praticado exclusivamente, somente pela pessoa taxativamente indicada pelo tipo penal. É o caso dos falsos testemunhos. São incompatíveis com a autoria. No caso do crime próprio especial, tem o peculato. O peculato funcionário público. O funcionário público pode ser José, Maria, Godofreda e assim por diante, Mas tem que ser funcionário público. Aqui no crime de mão própria, pensando no exemplo, o falso testemunho é aquela testemunha que vai cometer o crime. São incompatíveis com a coautoria. Então, no crimes de mão própria, mão
própria só pode ser praticado pela pessoa indicada no tipo penal. E para diferir do crime próprio ou especiais, nesse pode ser praticado pela pessoa indicada no tipo penal ou por outra pessoa. Participação. O sujeito não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas de qualquer modo concorre, ajuda para que o crime se realize. É, portanto, qualquer tipo de colaboração, desde que não relacionada à prática do verbo contido no tipo penal. O conceito aqui depende de duas teorias, a teoria objetivo formal e a teoria domínio do fato. Teoria objetivo formal é aquele que concorre de qualquer modo para o resultado, sem executar o tipo penal, o núcleo do tipo penal. Já a teoria do domínio do fato é aquele que concorre de qualquer modo para o resultado, sem executar o núcleo do tipo, mas, diferindo do objetivo formal, sem ter o controle final do ato. Um tem o controle final do ato, o outro não tem o controle final do ato. Modalidades de participação. Existe aquela participação moral. São ideias, conselhos, sugestões. É aquela em que a conduta do agente se restringe a induzir ou instigar a terceira pessoa a cometer uma infração penal. A ideia parte do partícipe. Na modalidade de participação material, ocorre através de instrumentos, objetos, ferramentas para a conduta executória. Participação de menor importância. Está prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, aplicável apenas ao partícipe. Cuida-se de causa de diminuição de pena. É uma forma mínima ou insignificante da participação no crime por parte do partícipe. A participação impossível, prevista no artigo 31 do Código Penal, ela é impunível. É necessário o início dos atos delituosos, caso contrário não são puníveis. Se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado, não tem nem ocasiona perigo ao bem jurídico tutelado. É um caráter acessório da participação. Participação por omissão. Está previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A participação por omissão é possível, desde que o omitente, além de poder agir no caso concreto, tivesse ainda o dever de agir para evitar o resultado. Esse dever de agir é os garantes. Ele tinha o dever de agir, ele deveria agir para evitar o tal resultado de um crime, só que ele se omite, finge que não vê, vamos dizer assim. Ele não o faz o que deveria ter feito. Exemplo é o partícipe do furto, o PM que presencia a subtração de bens de uma pessoa e nada faz porque estava fumando um cigarro, conversando com alguém e não queria terminar o cigarrinho e a conversa com a pessoa e deixa que o criminoso furta o bem de terceiros, o bem móvel de terceiros. Então é uma participação por omissão, ele deveria agir, mas não age. Coparticipação dolosamente distinta. Previsão legal no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 29, primeira parte. O agente quis participar do crime menos grave. Aqueles vão praticar um crime menos grave, um furto, no caso aqui do exemplo, né? Onde A e B ajustam suas vontades para praticar o furto de um automóvel.
Na hora que abrem o carro, dispara o alarme e a vítima sai na rua. Neste momento, A foge, um sai correndo, foge, e B fica no automóvel, vendo o dono do automóvel, vai e resolve matar o dono do bem. Daí, por quais crimes irão responder? Neste caso, desse exemplo do agente, quis participar do crime menos grave. O A responderá por tentativa de furto, que saiu correndo. E B, como ele pode ser que seja assustado, com o dono percebendo, resolve matar o dono do automóvel, ele responderá por latrocínio. Então, eles combinaram fazer o furto e não se passava na cabeça que poderia prever um resultado pior. Então, no momento que esse agente que viu o dono aparecer saiu correndo, esse responderá por tentativa de furto no caso, né? Que é menos grave. Já o que resolveu matar o dono do automóvel vai responder por um crime mais grave, que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? E na segunda parte, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O agente, usando o mesmo exemplo do passado, né? O A, que saiu fugindo na primeira parte, já prevê que o B é meio alterado, meio inconsequente, que pode ocasionar um crime pior. Mesmo assim, ele resolve ir nessa conduta criminosa. Mas, chegando lá, acontece o furto, né? E o B resolve matar o dono do automóvel. O dono do automóvel. Nesse mesmo exemplo, o A tinha conhecimento do temperamento agressivo de B, que já tinha, inclusive, praticado outro latrocínio antes. Nesse caso, o A responderá pelo crime menos grave, que é o furto ou tentativa de furto, né? Mas será somado com aumento de pena. E B responderá por latrocínio. Então, na primeira parte do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, a gente quis participar do crime menos grave e não previa que poderia ocasionar um crime mais grave. Então, nessa primeira parte, ele responderá apenas pela tentativa de furto. Já na segunda hipótese, ele prevê que o comparsa dele é meio esquentadão e que poderia ocasionar um crime mais grave. Nesse caso, ele tem uma previsão, ele prevê. Então, será somado um aumento de pena para ele. E B responderá ainda pelo latrocínio. Circunstâncias incomunicáveis. Está previsto no artigo 30 do Código Penal. Artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Os elementares do crime vai estar descrito no tipo penal. Circunstâncias incomunicáveis são aquelas que não se estendem, isto é, não se transmitem aos coautores ou partícipes, pois se refere exclusivamente a determinado agente, incidindo apenas em relação a ele. Aqui no conceito do material do professor, o conceito fala é transferência daquilo que é de um dos agentes aos demais. Mas aí circunstâncias comunicáveis nesse caso. Se as circunstâncias são incomunicáveis, se elas tratarem de circunstâncias pessoais, não tem o porquê de comunicar ao outro, entendeu? For circunstâncias pessoais, cada um tem a sua. Aqui eu vou, não sei se o professor colocou, eu vou colocar aqui para
uma distinção entre o conceito de elementares e circunstâncias. Circunstâncias incomunicáveis são as que não se estendem, isto é, não se transmite aos coautores ou partícipes de uma infração penal, pois se referem exclusivamente a determinado agente. São circunstâncias pessoais, não tem porquê eu tenho uma circunstância pessoal X, transferir para outro, essa minha, se é circunstância pessoal minha, por que transferir para o outro? A compreensão do dispositivo do artigo 30 do Código Penal depende da diferenciação entre elementares e circunstâncias. Elementares são os dados fundamentais de uma conduta criminosa, são os fatores que integram a definição básica de uma infração penal. Palavra que, se retirar do tipo penal, acaba, deixa de existir ou migra para outro crime. É elementar, vamos dizer assim, uma palavra descrita no tipo penal. Se tirar essa palavra do tipo penal, não vai coincidir com o tipo penal ali descrito. Pode migrar para outro ou deixa de existir. Por exemplo, no homicídio simples, as elementares são matar, exemplar matar, e a palavra alguém. As circunstâncias, diferentemente das elementares, são os fatores que se agregam ao tipo fundamental, que tem como objetivo, como finalidade de aumentar ou diminuir a pena. Já não vem no caput, normalmente as elementares vêm no caput do tipo penal. Já as circunstâncias não vêm no caput, vêm nos parágrafos ou outro lugar. Que, usando o mesmo exemplo que eu usei na elementares, que é no homicídio, que é as elementares é matar e a palavra alguém, no homicídio tem como os elementares matar alguém, e as circunstâncias são, no caso, o privilégio do homicídio, que é por relevante valor moral, no parágrafo 1º. Outras circunstâncias são as qualificadoras, motivo torpe, motivo fútil e assim por diante. As circunstâncias pessoais e subjetivas. Falou pessoais e subjetivos, dizem respeito ao agente. E nas circunstâncias reais e objetivas, dizem respeito ao crime. Condições. Condições são fatores que existem independentemente do crime. Exemplo aqui é a reincidência. As condições são condições de caráter pessoal. Reincidência leva em consideração o agente. Então, são condições de caráter pessoal. São as qualidades, os aspectos subjetivos inerentes a determinado indivíduo, que o acompanha em qualquer situação, isto é, independem da prática da infração penal. A reincidência, ele pode reincidir no crime de furto, ele fez um crime de furto. Depois de algum tempo, antes de 5 anos, ele chega e comete um roubo. Ele é reincidente. Ele leva para qualquer crime ou para outro furto que seja. É inerente ao agente, à pessoa. Regras do artigo 30. As elementares se comunicam, mas tem que ter o conhecimento de todos os agentes. Segunda regrinha, as circunstâncias pessoais nunca se comunicam. Por se tratar de pessoais, circunstâncias pessoais, não tem por que se comunicar para outro. Então, nunca se comunicam. Pouco importa se o conhecimento ou não. Já na terceira, no material do professor aqui, ele colocou as circunstâncias pessoais e as reais se comunicam. Eu posso estar enganado, não sei se ele chegou a explicar em aula, às vezes falou para corrigir, né? Mas as circunstâncias de caráter real ou objetiva se comunicam desde que sejam de conhecimento de todos. Então, sempre que comunicar, precisa haver conhecimento dos outros agentes. E lembrando que as circunstâncias pessoais nunca se comunicam.
Então, as elementares e as circunstâncias de caráter real e objetivo se comunicam desde que há conhecimento dos outros agentes. Autoria colateral e autoria incerta. A autoria colateral, nas duas não há concurso de pessoas, tanto na autoria colateral como na autoria incerta. Na colateral, dois ou mais agentes realizam o ato de execução de um mesmo crime, cada um desconhecendo a atuação de outro. Por exemplo, agente A, portando um revólver, e B, agente B, uma espingarda, esconde atrás de árvores. Um de um lado direito da rua, outro do lado esquerdo. Mas ambos não tinham conhecimento que eles iam agir ali. Daí quando a vítima C, inimigo de ambos, passa por essa rua, ambos os agentes efetuam o disparo de arma de fogo, um de revólver e outro de espingarda, onde a vítima atingida vem a falecer. Daí revela-se que a bala que ocasionou a morte foi da espingarda, onde o B que estava utilizando. Não há concurso de pessoas, pois estava ausente o vínculo subjetivo entre os agentes A e B. Eles não tinham, vamos dizer assim, combinado aquilo. Eles nem sabiam que um estava escondido de um lado, outro de outro. Não tinha comunicabilidade entre eles para a execução do crime. Então, nesse caso, um dos agentes responde pelo crime. E como vamos saber qual agente deu resultado ao crime? Pela perícia, né? Vai saber que a bala que ocasionou a morte da vítima saiu da espingarda. Então, olhamos para o exemplo. No caso, quem estava com a espingarda? Era o B. Então, esse responderá pelo crime homicídio consumado. Enquanto o A, que também efetuou os disparos, pode ter até atingido a vítima no braço, na perna, no pé, mas não foi a bala que ocasionou a morte da vítima. Então, nesse caso, ele responderá por tentativa de homicídio. Essa é a autoria colateral. Ambos agem para um resultado, pode ser até mesmo resultado, mas não tem comunicabilidade entre eles. Eles não sabiam, não tinham planejado juntos a realizar isso. Cada um por si só resolveu no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, tirar a vida da vítima. Então responderá pelo crime consumado a bala do revólver que o agente estava usando na hora da morte. E o que estava usando outra arma e que não teve a bala que ocasionou a morte responderá por tentativa. E autoria incerta. Também não há concurso de pessoas. Conhecem, nessa teoria, conhecem os possíveis autores, mas não se conclui em juízo de certeza, não se conclui certo qual comportamento deu causa ao resultado. Aqui no material também, aqui é possível saber quem produziu o resultado. Na doutrina que eu acompanho, na autoria incerta, não sei se o professor também corrigiu, é impossível saber quem produziu o resultado. Até o nome fala autoria incerta, incerto, não sei quem foi o autor do resultado. É impossível saber quem produziu o resultado. Suponha que A e B, com armas de fogo, só que agora as munições são idênticas, a mesma arma de fogo idêntica também, esconde-se atrás das árvores para eliminar a vida de C. Quando a vítima passa pelo local, é alvejado pelos ambos agentes A e B. Tanto A como B atiram na vítima,
que venha a falecer. O exame pericial aponta ferimentos produzidos por um único disparo de arma de fogo que ocasionou a morte. Os demais tiros não atingiram a vítima e o laudo não afirma categoricamente quem foi o autor desse disparo. Aqui nem com a perícia sabe de que arma que foi, quem que atirou, não se sabe o autor da morte, o autor daquela bala que ocasionou a morte. Como não se apurou quem produziu a morte, não se pode imputar o resultado naturalístico para A ou B. E como não há concurso de pessoas, que é ausente o vínculo subjetivo entre os dois agentes, eles não se comunicaram, não se planejaram juntos. Ambos devem responder apenas por tentativa de homicídio, na autoria incerta. Mesmo eles conseguindo a consumação, o objetivo final do crime, por não saber qual dos dois foi responsável pela arma que disparou a bala que matou a vítima, então eles não podem responder pelo crime consumado, porque seria uma analogia em malam parte para o réu, que é proibido pelo direito penal. Então, ambos, mesmo que alguém conseguiu a consumação final, responderão os dois por tentativa de homicídio. Bom, é isso, né? Os materiais. Então, só dizendo uma boa prova para vocês e dizer que eu não sei se vou conseguir fazer umas questões nessa vez, tá? Mas qualquer dúvida, estou no grupo lá da monitoria, é só falar que a gente busca solucionar a dúvida. Muito obrigado.